Aleluia, glória a Deus, irmãos. Para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui hoje, amém? Ministrando mais uma vez no Reencontro Seminário. Nas outras vezes eu vim como professor homenageado, mas hoje eu estou vindo como pastor, amém? E eu louvo a Deus por poder estar aqui ministrando, falando algo da parte de Deus no seu coração. Eu não tenho dúvidas, eu até mandei mensagem a alguns grupos, do quarto período, porque eu acho que esse momento aqui é muito importante. Como o pastor Renan bem disse, eu acompanhei por muitos anos, muitas turmas de seminaristas. Então, foram muitas meses que eu tive ali o privilégio de acompanhar. E eu acho que esse é um momento importante para você. Por quê? Porque foram 2 anos. A maioria aqui está formando. Então, foram 2 anos juntos. 2 anos onde vocês estiveram juntos, fizeram muitas coisas, experimentaram de grandes coisas em Deus. E eu acho que tem que fechar com chave de ouro. Eu falo aqui para os do quarto período que estão formando, eu sei que tem de outros períodos também, mas principalmente você que é do quarto período, esse é o momento de você realmente aproveitar. Então, você vai ter aqui o reencontro, vai ter momento de comunhão, de lazer, de conversar, de ter marcas juntos aqui, coisas para vocês poderem levar para a vida fora. Daqui a pouco vocês vão reunir novamente para tirar as fotos, não sei se vocês já fizeram isso, mas vão reunir para tirar as fotos também dos formandos. Também é um dia muito legal, bacana, aproveita bastante esse dia. Essas fotos são muito importantes. Depois vocês vão reunir para ensaiar, vai ter um ensaio também da formatura, não sei se você sabe, mas são pelo menos 2 ensaios, porque senão você faz feio lá no dia. Então tem que reunir para ensaiar, e mais uma vez, estamos juntos ali, e depois até a hora da saudade, que realmente vai deixar muita saudade, e é poderoso, e por último vocês vão ter a formatura. E eu quero compartilhar algo com você hoje, que eu acho que tem a ver com esse momento, com esse tempo na sua vida. A Bíblia fala que o sábio é aquele que sabe discernir o tempo e o modo de todas as coisas. O que significa que sabedoria é você saber lidar com cada momento, com cada etapa na sua vida. Etapas são importantes, momentos são importantes, marcos, na vida são importantes. Eu acho que você tem que ser um homem de marcos. Quando eu falo homem de marcos, é você ser um homem e uma mulher que tem ali momentos específicos na sua vida em que você foi marcado. Momentos específicos na sua vida em que Deus fez coisas ali na sua vida que de fato foram um marco profético. Eu tenho vários marcos proféticos na minha vida. E esses marcos são importantes por quê? Porque esses marcos eles vão ser para você ali o ponto de referência de uma jornada, de algo que Deus vai fazer na sua vida, entende? Então, ter esses marcos, ter esses momentos, são importantes, por quê? Para você ter referência, para você ter um ponto de partida. Ou seja, eu tenho um ponto de partida de um processo que Deus estabeleceu na minha vida. Eu tenho um ponto de partida de algo que Deus vai fazer na minha vida. E eu preciso de ter esses pontos, eu preciso de ter esses momentos. Eles fazem parte da sua jornada. Então, você jamais deveria abrir mão desses ciclos, jamais deveria abrir mão desses processos, de todas essas coisas. E por que eu digo isso? Porque, certamente, você está vivendo hoje um momento importante. Então, você que é principalmente os formandos, você está vivendo um momento importante, por quê? Porque está acabando. E agora? O que eu faço da minha vida? Foram 2 anos, segunda, terça e quinta. Você tinha o que fazer, você tinha questionário, você tinha livro para ler, você tinha aquele monte de coisa. Eu sei que era pesado, você ficava desesperado, deixava para a última hora, aquele trem todo, e agora? O que eu vou fazer na segunda? O que eu vou fazer na terça? O que eu vou fazer na quinta? Agora não tem mais ali uma pessoa me cobrando. Agora eu não tenho mais aquele compromisso de ter que entregar algo. E aí é preciso saber como que eu vou fazer daqui para frente. É preciso estabelecer parâmetros para a sua vida, para que você possa entender como que vai ser o depois. Como que vai ser esse novo tempo, como que vai ser esse novo momento, que Deus tem para a sua vida. Porque você sabe, eu sei que talvez para muitos o seminário foi uau, mas você sabe, agora que vai começar a sua vida mesmo. Agora é que as coisas vão começar a fazer sentido. Por quê? Porque você agora vai ter que pegar tudo aquilo que você aprendeu e aplicar. Você vai ter que pegar tudo aquilo que você aprendeu e usar. Ou seja, o tempo de seminário é importante, porque é um tempo de aprendizado. É um tempo de muito aprendizado. É um tempo de muita profundidade. É um tempo, eu gosto muito de dar aula no primeiro período e no quarto período. Por quê? Porque é chocante a mudança.
Então, quando você dá aula para a mesma turma no primeiro período, depois você vai lá no quarto período, você percebe a mudança dos irmãos. Você percebe que durante esses 2 anos eles foram transformados mesmo, porque cada aula, tudo aquilo que eles receberam, de alguma forma marcou e fez diferença na sua vida. Ou seja, você pode dizer hoje, eu não sou mais o mesmo. Eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher. Algo poderoso aconteceu na minha vida. Deus fez grandes coisas durante esse tempo. Agora, eu preciso de usar isso. Eu preciso de fazer isso tudo que eu recebi ser prático. Essas coisas todas, elas têm que se tornar o quê? Realidade na sua vida. E elas se tornam realidade à medida que você utiliza delas. Elas se tornam realidade à medida que você faz delas algo útil. Então, eu gosto muito de Paulo, né? Paulo diz isso a Timóteo. Ele fala, olha, o que da minha parte você ouviu, transmite também a homens fiéis. Ou seja, aquilo que você aprendeu comigo tem que ser o quê? Passado. Tem que ser transmitido. Eu sempre falo isso e eu volto a falar para você. Você sabe, o que vai definir o fluxo da unção, o que vai definir o fluxo de como que Deus vai usar você, tem muito a ver com a sua atitude para com aquilo que você recebe. Então, o que eu faço com o que eu recebo determina muito do que eu vou receber. Por isso que tudo que você recebe não é para ficar para você. Tudo que você recebe é para ser o quê? Transmitido, passado. Eu sempre falo isso quando eu estou dando aula, mas há uma diferença entre o aluno que é um reservatório e o aluno que é uma mangueira. Não mangueira de manga, mangueira de água. Tem uma diferença. Porque tem aluno que é um reservatório. Qual que é o problema de ser um reservatório? É que você vai só recebendo, mas uma hora você fica tão cheio, e aquele trem fica parado dentro de você, e aí você sabe, água parada, você sabe que não presta para nada. Água parada, com o tempo, começa a ter um monte de coisa ruim lá dentro, não é verdade? Começa, até dengue dá, né? Então, você sabe, água parada é morte. Mas a água que flui o tempo todo é o quê? Vida. E agora, o que significa ser uma mangueira? Eu estou conectado a uma torneira. É verdade? Ou seja, eu tenho uma fonte. Então, o seminário, durante esse tempo, esse período todo, é uma fonte, onde você recebeu. Agora, o que vai determinar se você vai continuar recebendo é se você vai pegar aquilo que você aprendeu e transmitir, passar. Quanto mais você passa, mais você recebe. Quanto mais você dá o que tem, mais Deus vai dar para você. Eu falo isso para todos, mas é verdade. Por que eu gosto tanto de dar aula? Por que eu gosto tanto de ensinar? Porque quanto mais eu ensino, mais Deus me dá. Quanto mais eu uso o dom que Deus tem me dado, acredite em mim, mais Ele vai dar unção para mim, mais Ele vai me ungir. Por quê? Porque é o que eu faço com o que eu recebo que determina se eu vou ou não continuar sendo um canal de Deus. Então é preciso pegar o que você tem recebido e dar, e transmitir, e passar para outros. Quem está entendendo o que eu estou falando? E hoje eu quero, nesse reencontro, falar para você algumas coisas práticas. Eu sei que a maioria dos pastores talvez vão pregar coisas inspirativas. Eu quero ser prático. Vou ser mais prático hoje com você. Amém? Eu quero falar para você sobre o que fazer daqui para frente. O que fazer? Qual que é a atitude que eu, como homem de Deus, como mulher de Deus que você é, tem que ter daqui para frente? Principalmente aqueles que estão concluindo, principalmente aqueles que estão formando. E eu quero, então, começar a ler um texto da Bíblia, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, se alguém puder projetar, 2 Timóteo 2, a partir do verso 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Isso aqui é Paulo dando um conselho a Timóteo. Ele fala assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Vou passar. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis, e também idôneos, para que eles possam instruir a outros. Então, Paulo foi muito categórico no que ele disse. O que ele falou? O que você aprendeu comigo, transmite. O que você aprendeu comigo, dá para outros. Isso é um princípio poderoso, porque acredite em mim. Essa é a maneira de... Pode deixar aí, não precisa tirar não. Essa é a maneira de você ser um canal de Deus. Ser um canal de Deus significa estar sempre na posição de aprender. Então, você está terminando o seminário. Deixa eu falar uma coisa para você muito séria. Você nunca vai deixar de aprender.
Aprender tem que ser um princípio da sua vida. Eu aprendo todos os dias. Eu aprendo até hoje. Tem anos que eu dou aula no seminário, eu vou te falar uma coisa, eu sempre estou aprendendo. Por que eu sempre estou aprendendo? Porque eu tenho que dar, eu tenho que passar. Sabe, o dia que você deixar de aprender, eu quero falar algo para você que é sério. Você não vai estar mais qualificado a ensinar. Só está qualificado a ensinar quem aprende. Porque eu tenho que receber. Então o que Paulo está dizendo é o princípio. Eu recebo e depois passo. Eu recebo e depois transmito. Então é preciso isso ser contínuo. A sua vida inteira tem que ser uma vida de aprendizado. Tem que ter uma postura de aprender. Sentar na cadeira, de ouvir de alguém. Não é sem razão que Jesus disse em relação a Maria que ela havia escolhido a melhor parte. Lembra que Jesus falou isso? Por quê? Porque tem gente que ele quer fazer, ele é como Marta, ele só quer fazer. Ele está o tempo todo ali, pronto, disposto. Ele fica o tempo todo querendo ser usado, querendo ser um canal, mas acredite em mim, a melhor parte não é fazer, a melhor parte é aprender. A melhor parte é aprender. Maria estava aos pés de Jesus aprendendo, ela estava aos pés de Jesus recebendo. Entende? Então, eu tenho que ter sempre essa postura. Então, o que Paulo está dizendo é um princípio poderoso. Paulo está falando, aprende. E Timóteo era um bom aluno. Timóteo era um grande aluno. Timóteo foi tão bom aluno, que foi exatamente Timóteo que Paulo enviou. Paulo, certa feita, ao enviar Timóteo aos Filipenses, ele disse, você pode receber ele aí. Sabe por quê? Porque eu não tenho dúvidas, que o que ele vai ensinar é o que ele aprendeu comigo. É o que ele aprendeu comigo. Eu sei que nós vivemos numa era onde as pessoas gostam muito de fazer coisas novas. É muito comum você encontrar, principalmente gente jovem, eu quero fazer coisa nova. É muito comum você encontrar pessoas que querem inventar a roda, que querem determinar o ensino, que querem determinar o que vai ser falado. Mas você sabe, acredite em mim, esse não é o princípio correto. O princípio correto é aprender. E depois nós fazemos o quê? Nós ensinamos aquilo que nós temos aprendido. Ensinamos aquilo que temos aprendido. Você sabe, eu fui por muitos anos professor homenageado na escola de ministério. E uma vez me perguntaram qual que é o segredo. Eu sei, eu não sou o melhor professor, eu tenho certeza disso. Tem professores muito melhores do que eu para ensinar, sempre tivemos. Mas eu carrego um princípio comigo. Qual que é o princípio? Eu só ensino aquilo que eu aprendo. Então, todos os dias antes da aula, você pode ter certeza, eu vou ouvir o pastor Aloysio. A maioria das matérias que eu dou são matérias que ele já deu. No telepresencial, ou falou em algum momento. Sabe o que eu pego? Eu pego o áudio e vou ouvir. Quando eu chego lá, o que eu faço? Eu só repito. Faço mais nada. E não tenho vergonha de falar que o que eu tenho passado é o que eu tenho aprendido. Tem dado muito certo para mim. Eu não quero inventar nada. É longe de mim querer inventar a roda. Longe de mim querer mexer naquilo que tem sido tão bem sucedido. Entende o que eu estou falando? Então, o que Timóteo está falando, o que Paulo está falando para Timóteo aqui é um princípio espiritual que você tem que levar para a sua vida. Que princípio é esse? Transmita aquilo que você aprendeu. Seja um aluno. Seja um bom ouvinte. Para ouvir. Eu sei que nós gostamos muito de ensinar, mas deixa eu te falar uma coisa. Se você não aprender, você não vai ter o que ensinar. Só tem o que ensinar quem primeiro aprende. Essa é uma ordem que não pode ser quebrada. Primeiro eu sou aluno, depois eu sou professor. Primeiro eu sou filho, depois eu sou pai. Primeiro eu sou discípulo, depois eu sou mestre. Não tem como quebrar esse princípio. Quem está entendendo o que eu estou falando? É o que Paulo está dizendo. Aí ele continua, vamos lá. Olha o que ele fala. Participa dos meus sofrimentos. Então eu gosto muito quando Paulo fala isso aqui. Eu quero me deter mais nesse ponto, que é o ponto onde eu queria chegar, porque Paulo fala o seguinte: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado. Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção. Nesses dias, você esteve sendo treinado. Para quê? Para ser um bom soldado. Você é um soldado. Eu gosto da expressão soldado, porque eu acho que ela transmite muitas coisas que são necessárias na vida da igreja. Você sabe, quando a Bíblia fala sobre o soldado, está falando de coisas que são necessárias a todo aquele que quer servir o Senhor. Todo aquele que quer servir o Senhor com êxito, ele tem que entender, você é um soldado. E você sabe uma das coisas interessantes sobre soldados?
é que soldados em serviço, eles entendem que estão em serviço. E por que eu digo isso para você? Porque você é um soldado em serviço. Você é um soldado a serviço da igreja. Você é um soldado a serviço do rei. O Senhor chamou você para isso. Soldados estão sempre prontos. Soldados estão sempre dispostos. Soldados estão de prontidão, por quê? Porque eles não podem simplesmente decidir. Soldados não escolhem quando vão servir. Eles simplesmente se levantam, se posicionam e servem. Precisamos de homens e mulheres assim. Se você quer fazer valer os 2 anos que você esteve estudando, presta atenção, seja um bom soldado. Seja um bom soldado. Esteja disposto. Esteja pronto. Sabe, esteja de prontidão. Se envolva com a igreja, se envolva com as coisas do reino. Se envolva com aquilo que é de Deus. Então, a palavra nos leva, Paulo diz isso, seja um bom soldado de Cristo Jesus. Pode passar. E aí olha o que ele fala que eu acho poderoso. Presta atenção, isso aqui é importante. Isso aqui é algo que ele fala a respeito do soldado. Que eu acho que é algo que nós precisamos trazer para nós também. O que, pastor? Nenhum soldado em serviço. Guarda essa palavra. Serviço. Significa que eu estou em serviço. Você acabou de concluir 2 anos de treinamento. Você está em serviço. Esteja de prontidão. Procura seu pastor, procura seu líder. Fala para ele, eu estou em serviço. Eu estou de prontidão. Eu não vou perguntar quantos de vocês estão liderando. Não quero constranger ninguém. Mas acredite, você fez 2 anos de seminário e você não está liderando. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque você tem que estar em serviço. Se tem alguém que tem que estar liderando, é você. Você foi treinado para isso. Você foi capacitado para isso. Você aprendeu para isso. Então presta atenção, eu tenho que fazer valer o treinamento. Infelizmente tem muitos irmãos que acham que é só passar pelo seminário. 2 anos ali, estudando, ralando, não sei, um tanto de coisa. E agora eu nem liderando estou. O que eu estou fazendo com aquilo que eu tenho recebido? É importante você pegar o que você tem recebido e fazer alguma coisa. Porque senão vai se tornar inútil. Vai se tornar inútil. Você sabe, eu acho muito poderoso quando a Bíblia fala lá da parábola dos talentos. Não sei quantos já ouviram. Né? A Bíblia fala que o Senhor saiu e chamou lá os seus servos. Sim ou não? A um ele deu 5, a um deu 2 e ao outro ele deu 1. Mas o que definiu um servo do outro? O que ele fez com o que ele recebeu. Porque a Bíblia fala que o que recebeu 5, o que ele fez? Ele saiu imediatamente. Ele não demorou. Ele foi rápido. Ele entendeu. Eu sei que, pastor, mas e a graça? A graça é isso, filho. A graça é você receber e transmitir. A graça é você poder ser um canal de Deus. Paulo disse isso. Paulo, o apóstolo da graça, trabalhou mais que todo mundo. Não foi isso que ele falou? Eu trabalhei mais que todos. Ele é o apóstolo da graça, é quem mais falou da graça e, na minha opinião, quem mais teve revelação dela. Mas ele chegou um dia e falou, eu trabalhei mais que todo mundo. Não eu, mas a graça de Deus em mim. Porque o servo que entendeu, que recebeu a graça, sabe o que ele faz? Ele sai imediatamente a usar. Você sabe, se tem alguém que tem que ser usado, é ele. Então você esteve 2 anos recebendo. Está na hora de fazer o que com isso que você recebeu? Está na hora de transmitir. Está na hora de usar. Está na hora de ser um canal de Deus. Não seja um reservatório. Seja uma mangueira. Seja uma mangueira. Vai passar o que você tem recebido. Seja um bom soldado. A Bíblia fala que ele é um soldado. E ele está em serviço. Eu gosto dessa palavra serviço porque eu acho que ela define muito bem o padrão do homem de Deus, da mulher de Deus. Por que esse é o padrão? Porque esse é o padrão de Jesus. Servir, servir. Se tem uma coisa, sabe, eu tenho uma palavra que eu ministro ela de vez em quando, que eu falo sobre quais são os segredos da grandeza. Jesus, antes de subir aos céus, ele deixou para os seus discípulos 3 segredos para a grandeza. E o primeiro segredo, sabe o que é? Servir. Não foi isso que ele falou? Não foi isso que ele disse? O que ele falou para os discípulos? Maior é aquele que serve. Servir tem tudo a ver com ele. Por que tem tudo a ver com ele? Porque ele mesmo disse
Você sabe, eu acho poderoso, irmãos são seminaristas, vão familiarizar, é por isso que eu estou lendo a Bíblia toda hora, porque você é seminarista, você sabe onde estão as coisas, amém? E você sabe que eu estou falando é verdade, não minto, né? Testificando comigo, o próprio Espírito testifica com o seu Espírito, então você sabe o que eu estou falando. Agora, você sabe, é poderoso porque eu gosto muito quando você estudou os evangelhos, irmãos, lembra que cada evangelho apresenta Jesus de uma forma, não é verdade? Mateus é o quê? Marcos, Lucas e João, aí sim, são seminaristas top, sabe tudo. Agora, você sabe, esse dia eu estava meditando, quando Jesus veio, era como se ele tivesse 4 opções, foi colocar diante dele 4 opções, olha Jesus, você pode ser o servo, você pode ser o homem, você pode ser o rei, você pode ser o filho de Deus, você escolhe, qual é a opção que você quer, como que você quer se identificar, entre as 4 opções que você tem, eu te falo, se essa pergunta fosse feita a você, o que você ia escolher? A maioria escolheu o rei, né? O Deus, filho de Deus. Mas você sabe, não foi essa a opção que ele escolheu. Sabe o que é poderoso? É que ele escolheu a opção que talvez ninguém escolheria. A atitude dele foi completamente diferente. Pastor, como que você sabe disso? Projeta para mim. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Olha como que Jesus decidiu se identificar. Presta atenção nisso aqui. Olha o que ele fala. Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em... Vai passando. Pois ele era o quê? Ou seja, ele podia escolher ser Deus. Ele podia escolher apresentar-se como o Filho de Deus, Todo-Poderoso. Claro, era uma opção, era uma escolha. João deixa isso muito claro, ele é Deus, ele é o Filho de Deus. Mas olha o que ele fez, olha o que a Bíblia fala. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou. Olha o que ele faz, ele se esvazia. Ele se esvazia de tudo que ele era. Entende? Ele pega tudo aquilo que ele era e se rende. Esvazia e fala, eu não quero assumir nenhuma dessas formas. Mas o mais poderoso é que a Bíblia fala que ele assumiu, dentre as 4 formas que ele podia assumir, qual que ele escolheu? O servo. Em outras palavras ele falou, eu sou um servo. Ele falou isso para os discípulos, lembra? Ele virou para os discípulos e falou, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida para muitos. Então essa foi a postura dele. A postura dele foi servir. E ele um dia ensinou para os discípulos isso. No dia lá do lava os pés. Não sei quantos lembram do fato lá que nós falamos também. No dia de lavar os pés, o que ele fez? Estava todo mundo brigando, certamente. Quem que vai lavar os pés? Quem que vai ser o escravo hoje? O que ele faz? Ele assume a forma de servo. E lava os pés de todos os discípulos. E os discípulos, naquele momento, certamente ficaram muito constrangidos, porque na cabeça deles aquilo era uma atitude de muita humilhação. Não para ele. Por que não para ele? Porque ele entendia o que aquilo significava. Porque os discípulos estavam presos ao padrão humano. O padrão humano, o padrão do homem, o servo é o menor, mas não no padrão dele, não na ótica dele. Na visão dele, presta atenção, o servo é sempre o maior. Então, aquele que se dispõe a servir, ele é sempre o maior. Porque servir é um princípio de grandeza. Agora, o problema é que tem muitas pessoas que eles confundem essa atitude. Porque tem muita gente que pensa, presta atenção, olha para mim que isso é importante você entender, que é o ato de servir que vai te tornar grande. Eu tenho que falar para você que não é. É o contrário. É porque você é grande que você serve. O servo é sempre o maior. Por que o servo é sempre o maior? Porque para servir tem que ter o que dar. Por que Jesus não deixou os discípulos servirem ele? Vou te falar por quê. Eles não tinham o que dar para ele. Da mesma forma, eu e você não temos. Eu sei que nós gostamos muito de usar a expressão, Senhor, eu quero te servir, mas eu tenho que falar para você, talvez possa ser chocante hoje. Você não pode servir o Senhor. Por quê? Você não tem o que dar para Ele. Nós não temos o que dar para Ele.
Na verdade, deixa eu te falar uma coisa, é o contrário. É Ele quem nos serve. Ele é o servo. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele pegou cada um de nós e nos serviu. E é o que Ele tem feito a vida toda. Sua vida inteira o Senhor tem servido você. Agora, presta atenção. Quando Ele me serve, eu tenho que fazer algo com aquilo que eu tenho recebido. E aí você serve a igreja. Você não serve o Senhor, você serve a igreja. Você serve o propósito, mas com aquilo que você tem recebido dele. Amém. Essa é que é a verdade. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O servo é sempre o maior. O servo é sempre o maior. Você tem recebido nesses dias, sim ou não? O que você tem recebido é para servir outros. É para que você possa servir outros. Você serve com a unção que Deus tem te dado. Você serve com o chamado que Ele deu para você. Por que eu gosto de ensinar? Por que eu gosto de dar aula? Por que eu vivo na escola de ministérios? Hoje, menos do que antes. Porque antes, quando eu era o coordenador, eu decidia as aulas que eu ia dar, né? Eu dava aula o semestre inteiro. Mas hoje não é porque o pastor Renan não deixa, não é porque realmente eu não posso. Hoje eu tenho que servir a minha igreja, né? Antes eu não precisava servir necessariamente a igreja maior. Mas você sabe, presta atenção. Quando Deus te dá uma atribuição, você se coloca na posição de servo. E aí agora, baseado na unção que Ele te deu, o que você vai fazer? Servir. E eu quero falar para você, quanto mais você serve, mais Ele vai te dar unção para servir. Quanto mais você serve, mais você recebe dEle. Eu aprendi algo, quanto mais pastor eu sou, mais pastor eu vou ser. Porque quanto mais você é o que Deus chamou você para ser, mais você vai receber para continuar sendo. Foi isso que Ele fez com o servo dos 5 talentos, lembra? O que Ele fez? A Bíblia fala que porque Ele multiplicou, o que Ele fez? Deu mais. Porque é exatamente isso. Quanto mais eu uso o que Deus tem me dado, mais Ele vai me dar. Agora, quando eu pego o talento e escondo, e não sirvo, e pego o que eu aprendi e não faço nada, acabou. A Bíblia fala que até o que eu tenho é tirado. Por isso que você tem que entender que você foi chamado para servir. Servir, e você serve com aquilo que você tem. Eu sei que às vezes os irmãos confundem essa palavra serviço. Você sabe, eu lembro, teve um irmão que saiu do nosso meio, há muito tempo atrás, e aí, ele foi conversar com o pastor Naô, porque o pastor dele estava saindo, e ele quis acompanhar o pastor dele. E ele foi conversar com o pastor Naô, e o pastor Naô tentando persuadir o irmão a ficar. O pastor dele estava saindo em rebeldia, coisa seríssima, tentando persuadi-lo a ficar. Aí ele virou e falou assim: eu vou com esse pastor, porque ele sim é o meu pastor. Aí o pastor Naô: mas como assim ele sim é o seu pastor e eu sou o quê então? Aí ele falou: não, porque é esse pastor que quando meu carro fura o pneu, ele sai de onde ele está e vai lá trocar o pneu comigo. É esse pastor que ajuda lá a arrumar as coisas na minha casa quando eu estou precisando. Virou o pastor Naô e falou: você nunca fez isso. Ele não entendeu o que é servir. Deixa eu falar uma coisa para você. Trocar pneu, mecânico troca. Qualquer um faz isso. Arrumar a casa, qualquer um faz isso. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Servir com as coisas do reino, com a palavra do alto, com o pão do céu, não é qualquer um que faz. Tem que ter um chamado da parte de Deus. Sabe, tem que ter uma unção específica, tem que se colocar na posição de servir. Por que eu estou dizendo para você? Porque o verdadeiro serviço é servir com a unção que Deus tem te dado. Você serve com aquilo que você tem recebido da parte de Deus, e é isso que é servir. Mas às vezes nós confundimos, achamos que é outra coisa, não é. Você serve com o que Deus deu para você. Você serve com a unção que Ele tem derramado sobre a sua vida. E acredite, quanto mais você servir com essa unção, mais unção você vai ter. Mais unção você vai ter. Por isso, nunca esqueça disso, você foi chamado para servir. Você é um servo que Deus levantou. Que Deus é levantado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas você sabe, é interessante porque Jesus assumiu essa forma de servo, se colocou na posição de se dar, de se entregar, de se humilhar, e assim mesmo diz para os discípulos que Ele veio para dar a vida dEle, para que outros pudessem viver. Foi essa maneira que Ele se posicionou. Por quê? Porque servir faz parte da grandeza. Deixa eu te falar uma coisa muito séria sobre servir. Você sabe, Deus sempre levanta o servo. Sabia que Deus sempre levanta o servo? Deus sempre levanta aquele que está servindo. Quando você se coloca na posição de servir, Deus vai te levantar.
Deus vai te levantar. Você sabe um exemplo disso na Bíblia? Davi. Eu gosto muito da história de Davi, porque a Bíblia fala que todas as vezes que Deus levantou Davi, o que ele estava fazendo? Servindo. Lembra do primeiro dia? Quando Deus falou para Samuel ir lá ungir o novo rei de Israel? Falou, vai entre os filhos de Jessé e procura o novo rei. É interessante porque quando ele chegou lá, tinham vários filhos de Jessé, mas o Davi não estava lá. Por que ele não estava lá? Novinho, era muito novo. O pai pensou, com certeza não é esse, com certeza não é Davi, deve ser um dos mais velhos. A Bíblia fala que quando Samuel chegou, ele foi logo em Eliabe, não é verdade? Falou, certamente é esse, por quê? Tem porte de rei, parece rei. E aí o que Deus vira e fala? Deus fala, não é esse, sabe por quê? Porque não olha para a aparência, porque eu desprezei. Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção. Deus levanta o desprezado. Deus levanta aquele que não serve para o mundo. Deus levanta aquele que o mundo descarta. É por isso que o verdadeiro serviço não é o serviço do mundo, é o serviço do rei. É o serviço do rei. Então deixa eu te explicar uma coisa séria. Às vezes nós ficamos muito preocupados com a aparência, ficamos muito preocupados com o porte, achamos que Deus vai levantar esse, porque Ele tem as atribuições, mas Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus levanta o desprezado, Deus levanta o que não é. Deus escolhe aquele que realmente não tem as atribuições. Por quê? Porque o homem que Deus usa é aquele homem que ele precisa de ser um canal onde Deus pode realmente derramar toda a força dele sobre ele. Mas para isso o homem tem que ser fraco. Para isso o homem não pode ter. Porque se você é capaz de fazer, Deus não pode te usar. Deus só usa o incapaz. Por quê? Por que Ele só usa o incapaz? Para que a obra seja dele. Para que no final toda a honra seja dada a Ele. Para que no final Ele, de fato, seja quem fez. Por isso é a história dos grandes homens de Deus. Eles não eram, não tinham, não eram capazes, não sabiam. Então se você está, presta atenção, nesse quadro que eu falei, de homens que não têm, que são desprezados, acredite, você está na mira de Deus. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Agora, voltando, a Bíblia fala que Davi, naquele momento, não estava lá. O que ele estava fazendo? Cuidando das poucas ovelhas do pai dele. Ele estava, em outras palavras, o que ele estava fazendo? Servindo. Servindo quem? O pai. Estava servindo o pai dele. Deus então fala, é isso que eu quero. É o servo que eu levanto. A Bíblia fala que depois aconteceu que naquele dia ele foi ungido rei, obviamente. E aí é óbvio, para que houvesse um reconhecimento, porque, você sabe, deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção. A unção é importante, sim ou não? Mas Deus tem que promover você em algum momento. Deus primeiro unge, depois Ele promove. Depois Ele promove. Ele vai usar uma circunstância para te promover. Ele vai usar uma circunstância para que você se torne conhecido. Por isso que você não tem que ficar preocupado com isso. Tem muita gente que gosta, de ficar o tempo todo aparecendo, o tempo todo se mostrando, o tempo todo, eu estou aqui. Eu sei que tem uma frase que nós usamos, eu quero te falar, eu não concordo com ela. Eu tenho convicções minhas, mas eu particularmente não concordo com aquela velha frase, quem não é visto não é lembrado. Não, eu acho que você tem que ser visto pelo Senhor. Se Ele está vendo você, meu amigo, acredite, Ele vai arrancar você de trás das malhadas e vai promover você. Ele tira você do lugar mais escondido e traz para frente. Foi isso que Ele fez com Davi. No caso de Davi, Davi nem estava lá, Davi nem estava sendo visto, Samuel nem tinha visto. Deus falou, ninguém vai levantar ninguém enquanto Davi não chegar. Enquanto Davi não chegar. E sabe por que isso é poderoso? Por que é tão poderoso o contexto de Davi? De Deus ter tirado ele lá de trás e colocado na frente. Vou falar para você. Os homens podem até levantar pessoas. Você pode até se levantar, sabia? Se autopromover. Mas tem um problema. Qual que é o problema? Se você for levantado às suas custas, você vai ter que passar o resto da vida sustentando isso. Eu quero te falar, é pesado demais. É pesado. É pesado sustentar uma posição, sabia? É pesado. Mas tem gente que alcança posições na força dele.
mas vai ter que passar o resto da vida sustentando. Agora, olha para mim, se foi Deus que colocou, meu amigo, você não tem nada a ver com isso. Sabe o que é nada? Em outras palavras, você não tem que sustentar nada. Quem quiser tirar você de onde você está, vai ter que lidar com quem te colocou. Quem te colocou foi o próprio Deus. E outra coisa, você não fica preocupado. Você não fica com medo. Tem gente que vive com medo. Ah, mas um dia, e se descobrirem que eu sou terrível? E se quando eu for falar, descobrirem que é um gaguejo? Que eu falo tudo errado? Já viu? E tem gente que vive o tempo todo preocupado. Reputação gigantesca. Por quê? Porque ele ainda acha que tem alguma coisa a ver com ele. Mas quando ele entende que foi Deus que colocou, meu amigo, você pode gaguejar, falar errado. Pode, sei lá, falar um monte de coisa que nem é. Mas se Deus colocou você lá, está tudo resolvido. Está tudo certo. Eu não pedi para estar aqui, Ele me colocou. Então a melhor coisa, e você não vai ter que sustentar nada, porque Ele está sustentando você. Entende? Por isso que o pastor Aloysio sempre fala, geralmente nas ordenações pastorais, os irmãos gostam de agradecer, já viu? Quero agradecer meu pai, minha mãe. E vai virando assim, líder, discipulador, Zé Terra. E aí teve uma vez, depois disso que o pastor Aloysio fez, ninguém fez mais. E teve um dia que viraram o pastor Aloysio, pastor, eu quero agradecer o senhor. Na época eles podiam falar, hoje não podem mais, hoje tem que gravar um vídeo que é para contar essas coisas. E viraram, pastor Aloysio, queria agradecer o senhor, porque o senhor acreditou em mim. Eu estava lá nesse dia, eu ri muito. Aí na hora que ele foi pregar, ele falou, irmãos, com muito amor e carinho, não quero ofender ninguém, mas eu não acreditei em nenhum de vocês. Nunca. Quer te falar que eu não acreditei? Por que que não acreditei? Porque eu não via muita coisa. Ele fala, então eu não acreditei, eu só estou reconhecendo o que Deus fez. Eu só estou ungindo você, por quê? Porque eu estou reconhecendo a unção que Deus colocou sobre a sua vida. É diferente. Você não está aqui por minha causa, Ele deixou claro, você está aqui porque Deus te colocou. Homem, Ele falou, eu não levanto ninguém, eu reconheço quem Deus está levantando, e é assim mesmo. Tem que ser dessa forma. Então não é uma questão de você se autopromover. Você até pode, mas vai ser ruim. Pessoas podem até te colocarem, mas acredite, se elas te colocarem, elas vão ter que sustentar você lá também. Mas quando não foi ninguém, no caso de Davi, foi Deus, acabou. Eu estou onde Ele queria que eu estivesse. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí Deus usa uma situação, quem lembra a situação? Golias foi o objeto que fez com que Davi fosse promovido. Por isso eu te falo uma coisa para você, não despreze os gigantes na sua vida. Pode ser a maneira que Deus está usando para te promover. Pode ser a maneira que Deus está usando para te levantar. Para tornar você conhecido. Mas vem dele, não é de você. Então de repente, você sabe, naquele dia, sabe o que é interessante? O que Davi foi fazer quando Golias apareceu? Servir. Foi levar marmita para os irmãos lá na guerra. Porque ele não estava na guerra, mas acredite, ele queria estar. Sabe por que ele queria estar? Porque ele é um soldado. E a prova que ele queria estar é que ele fica lá ainda. Eu imagino como é que ele fazia. Ele devia ficar pedindo, pai, deixa eu levar a marmita lá para meus irmãos lá. Porque ele queria ver o cenário. Ele queria ver como é que era o negócio. Porque tem gente que já viu como é que ele é. Ele faz de tudo para não estar no trem. Mas o soldado não, ele quer estar envolvido. Ele quer estar ali. Mesmo, eu admiro gente assim. Eu gosto muito de pessoas que elas nem podiam estar, mas elas estão. Já viu como é que é? Nem era para você, mas você dá um jeito de se infiltrar. Você está errando. Mas quando eu vejo, eu faço vista grossa. Porque eu admiro. Eu admiro gente, porque você sabe, o pior é o outro. Pior é o outro que deveria estar e não quer estar. Já viu? Mas aí tem um rapazinho que quer estar ali envolvido, quer estar, né? Às vezes nem pode trabalhar no encontro, não fez excursão, não fez nada, mas quer estar, fica doido para se envolver. Às vezes eu faço vista grossa, eu finjo que eu não estou vendo ele. Acredite, admiro muito gente assim. Porque Davi era assim, ele ficava lá, queria estar na briga, não é verdade? Aí ele chega lá, já vê o negócio, já pergunta, Eliabe, como é que foi, quantas pessoas você matou, não sei o que, queria saber. Eliabe, esse moleque acha que ele é o quê? Tipo assim, você quer aparecer, você quer se mostrar, não.
Há uma diferença. No caso de Davi, ele não queria aparecer e se mostrar, ele queria estar envolvido. Só isso que ele queria. Porque às vezes o coração é esse. Tem gente que questiona pessoas que querem, você sabe, cuidado, porque às vezes tem pessoas que gostam de podar outro, simplesmente por essa atitude. Você está querendo aparecer, cuidado para você não ser um Eliabe na vida. Que poda as pessoas que, na verdade, a intenção delas não é aparecer, a intenção delas é só estar lá. Eu só quero fazer parte desse negócio. Sabe, eu lembro quando eu converti, eu queria fazer parte de tudo. Tudo, eu ficava doido, mas às vezes não podia. Eu lembro que teve a primeira conferência de crianças, que era só para as irmãs mesmo, sabe? Só para as mulheres lá que estavam envolvidas na liderança. E eu entrei naquele negócio. Quando eu cheguei lá, tinha aquele mundo velho de mulher. Eu falei, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Só tem mulher. Mas tinha unção. Eu fiquei lá e recebi de Deus do mesmo jeito. Eu só queria estar envolvido. Eu só queria estar no meio. Eu só queria estar presente. Eu só queria fazer parte. Então Davi tinha esse coração. Eu quero fazer parte disso. Eu quero estar no meio desse negócio. E aí o que Deus faz? Levanta. Levanta. Golias aparece. Porque todas as vezes que você está servindo, Deus promove. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus promove o servo. Deus levanta o servo. Então, sirva. Sabe, tenha uma postura de servir. Faça como o Senhor Jesus. Assuma a forma de servo. E você vai ver que Deus vai te levantar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você sabe, é interessante porque toda a vida foi assim. Mas, infelizmente, os irmãos sabem, Davi teve um contexto na vida dele que foi traumático. Podemos dizer assim, que por mais que ele tenha sido um homem segundo o coração de Deus, os irmãos conhecem a história. E sabem que Davi teve uma queda, sim ou não? Eu queria ler esse momento com os irmãos. Projeta para mim, 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Presta atenção. Mas antes projeta para mim, 2 Samuel 7. Presta atenção que eu quero mostrar para você um contexto interessante. Aqui Davi já era rei de Israel, tá? Já tinha sido ungido e já estava à frente do rei. 2 Samuel 7, 8. Põe lá o 7, versículo 8. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é Deus enviando um profeta para falar com Davi. Olha o que Deus fala para Davi, em um determinado contexto da vida dele. Agora pois assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que ele fala. Tomei-te da... Ou seja, Deus está lembrando o quê? Deus está lembrando Davi, presta atenção, de onde ele tirou ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso é um princípio que eu carrego. Nunca esqueça de onde Deus te tirou. Nunca esqueça. Nunca esqueça, porque às vezes, sabe o que nos leva a encher de justiça própria? É quando você acha que merece. Você sabe, a pior coisa que você pode ter na sua vida é achar que merece alguma coisa. Porque nada que nós recebemos é pelo merecimento. É tudo fruto da graça. E por isso que de vez em quando eu tenho que lembrar de onde que Deus me tirou. Eu tenho que lembrar de onde eu vim. Eu tenho que lembrar que alguns anos atrás eu estava lá no Pará. Eu era um menininho com roupa rasgada, que não tinha assim, futuro nenhum na vida. Entendeu? Eu morava na roça, à luz de lamparina e sem água encanada. Eu tenho que lembrar que Deus me tirou de lá e me trouxe para cá. Que Deus me tirou de lá e me colocou em posições. Eu tenho que lembrar, de vez em quando, eu tenho que lembrar de onde Deus tirou. Então presta atenção, olha o que Deus fala para Davi. Davi, lembra de onde eu te tirei. Que eu te tirei de trás das ovelhas. Você era o último. Seu pai nem queria que você tivesse. Mas eu te escolhi. E trouxe você para cá. Entende o que eu estou falando? É quando você lembra que foi Deus que te escolheu. Que foi Ele que te chamou. E aí Deus fala para Davi, de trás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Em outras palavras, lembra de onde eu te tirei. Por que você acha que Deus está falando isso aqui? Vou te falar por quê. Agora, 4 capítulos à frente. Vai lá para o 11, verso 1. Olha por que Deus teve que lembrar Davi. Presta atenção nesse contexto da Bíblia. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para... Presta atenção, Davi era o quê? Rei. E Davi era um rei que estava a serviço do povo. Importante você compreender isso. Deus te chama
Deus derrama sobre você uma unção, e Ele coloca você à frente do povo. Mas você não é colocado para ser servido. Ouça, presta atenção. O princípio do reino é, o maior é o que serve. Então você sabe, líderes servem, discipuladores servem, pastores servem. Eu costumo dizer algo, que é um princípio que você tem que carregar para a sua vida. Na videira é o seguinte: quanto mais degraus você sobe, duas coisas vão acontecer automaticamente na sua vida. Presta atenção, duas. Primeiro, direitos diminuem. Sim, porque um é você ser um membro. Você tem mais direito que os líderes, sabia? Por exemplo, o líder não tem direito de faltar culto. Não tem, falta, mas não deveria faltar. Por quê? Porque você tem um compromisso com a igreja, com o povo, com as pessoas que estão seguindo você. Por que eu peço para discipuladores sentarem na frente no culto? Porque discipulador, se o líder não tem, discipulador não tem mesmo. Então tem gente que tem que estar olhando ele. Sabe por que ele não tem? Porque tem filhos espirituais olhando para ele. Ele é padrão. Então quanto mais você cresce, presta atenção, essas coisas vão acontecer. Direitos diminuem e deveres aumentam. Aumentam. É mais atribuição. Então o fato de Davi ser rei de Israel colocava ele numa posição, mas segundo a ótica divina, não é uma posição de prestígio em relação aos demais. É uma posição de serviço. Então se espera que você sirva mais. Sou líder, eu tenho que servir numa certa medida. Me tornei discipulador, eu tenho que servir numa outra medida maior. Me tornei pastor, eu tenho que servir numa medida maior ainda. Porque o padrão do reino é sempre esse. É você crescer para servir. E aí, presta atenção, olha isso aqui, presta atenção. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos. Em outras palavras, o que ele fez? Enviou os outros. Enviou os outros, ele não foi. O rei que tinha que estar a serviço na guerra, enviou outro no lugar dele. Enviou outro no lugar dele. E aí, presta atenção, Deus chamou você para servir. E acredite em mim, presta atenção, o que eu vou te falar. Deus usa essas oportunidades para te levantar. Nunca envie alguém para servir no seu lugar, porque pode ser que seja uma grande oportunidade de Deus levantar você. E às vezes você está entregando para outro. Você está colocando na mão de outro. Lembra de Saul? Sabe como que Saul foi promovido? Indo buscar as jumentas do pai dele que estava perdido. Foi de lá que Deus levantou ele. Porque Deus levanta é o que serve. Mas no dia que você esquece disso, coisas terríveis acontecem. Olha o que ele fala. Enfim, pode passar. Davi enviou, não foi. Uma tarde, porque, presta atenção, pior é isso aqui. Pior é o camarada enviar os outros no lugar dele, quando ele devia estar lá, e ficar em casa dormindo. Isso é terrível. Estou falando? Porque às vezes muitas pessoas queriam estar lá, ou desejariam, mas você que tem a oportunidade não está. É ruim quando nós estamos num reencontro como esse, e muitos irmãos não vêm. Porque perdem, não valorizam a oportunidade que Deus está dando. Então nunca despreze essa oportunidade. Nunca despreze a oportunidade de servir no encontro. Acredite em mim. Seu pastor está fazendo encontro, briga para ir. Não perde a oportunidade. Mas irmãos, eu nunca deixei de ir num encontro na minha vida. Quando eu estava envolvido nele, nunca. Quando eu era líder de célula, eu brigava, eu fazia das tripas o coração para ir para esse encontro. Nunca deixei de trabalhar no encontro, nunca. Quando eu era líder. Quando eu era discipulador, muito menos. E sempre buscava servir muito. Servir muito. Porque é o que se espera de nós, fomos colocados numa posição. Mas aí, olha, uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí ele viu uma mulher que estava tomando banho. E aí o resto do contexto você já sabe. Ele vai adulterar. Vai engravidar a mulher do soldado que estava na guerra, onde ele deveria estar. Vai chamar o soldado para ver se engana ele, para ele dormir com a mulher, só que ele não contava com algo. O quê? O soldado era leal demais. Diferente dele. O soldado virou longe de mim, dormir com a minha mulher, quando meus amigos estão lá guerreando. Naquele dia ele dormiu na praça. Mas ele não foi dormir lá com a mulher dele. Aí Davi se viu sem jeito. Sabe o que eu acho mais chocante nessa história?
é que o rei ungido de Israel, que recebeu unção para isso, que deveria estar lá no campo de batalha, usando toda a unção e a sabedoria que Deus tinha dado para ele, para fazer estratégia de como vencer os inimigos, agora ele vai usar a sabedoria que Deus deu para ele, para matar o soldado dele, para tramar uma coisa terrível, simplesmente por uma coisa, deixou de servir, quando devia estar servindo. Quem está entendendo o que eu estou falando? É sério isso, é sério, não foi servir. Naquele dia ele caiu. Os irmãos conhecem a história, o restante não vou ler. A Bíblia fala que a queda dele foi aqui. Então, quando Deus chama você e derrama sobre você uma unção, o que Deus espera é que você use dessa unção para servir. Use dessa posição para servir. Eu não fui colocado numa posição para ter prestígio em relação aos demais. Eu fui colocado na posição para servir. Porque Deus quer usar o servo. Você sabe, eu falo por mim, na minha vida sempre foi assim. Eu estava meditando nesses dias e é impressionante. Deus sempre me levantou quando eu estava servindo. Sempre. Recentemente, eu fui colocado à frente de um prédio, né, lá na videira do Botânico. Você sabe, o contexto de antes de me colocar, antes do pastor Luiz me colocar lá, foi muito interessante. Porque pela primeira vez ele fez um negócio, ele nunca tinha feito isso, nem sei se vai fazer de novo. Ele fez uma entrevista com vários pastores. Então nós éramos, eu acho que 7 pastores que participaram da entrevista. E aí eu fui chamado, me ligaram, falaram, E aí aconteceu que no dia da entrevista, depois eu não sabia disso, depois o pastor Naô me contou. Ele falou que no dia da entrevista o pastor Luiz me descartou, eu fui o primeiro a ser descartado. Ele me achou muito novo, né, acha que eu estava à frente dos radicais livres, aí disse que ele olhou meu Instagram, só tinha coisa de jovem lá, ele falou, não. Eu tenho que colocar o mais velho lá. Isso aqui ele me descartou de cara, foi assim, foi rápido. E ele falou para o pastor Naoro, o Gustavo, enfim, gosto dele, mas enfim. Ok. Só que não falou nada para ninguém. Assim, ele falou, mas eu vou orar. E aí, depois eu dou o parecer, né? E você sabe, para nós 7 que fomos naquele dia na entrevista, foi uma angústia. Porque nós ficamos sexta, sábado, domingo, sem saber o que estava acontecendo. A gente até brincava, ficava mandando mensagem para o outro, e a fumaça já subiu lá para o lado do presbitério. Porque você sabe que o Papa é escolhido assim, né? Sobe uma fumaça lá no trem. E ninguém falava nada. Impressionante. Mas você sabe, eu fiquei tão assim, porque eu não tinha nada para fazer naquele final de semana, assim, na minha rede, nada. Aí eu lembro que eu fui e estava tendo encontro dos empresários. O pastor Rafael estava fazendo encontro dos empresários. Aí eu liguei, Rafael, deixa eu ir trabalhar nesse encontro. Só para eu ficar lá, sei lá, para passar mais rápido o tempo. Porque eu estou tão angustiado, não sabia o que estava acontecendo. E aí o Rafael, estou precisando, vamos lá. Eu falei, não vou nem pregar, eu só quero servir. Leva eu para servir. E eu fui. E foi uma bênção o encontro, né? Estive lá, servi os 2 dias, mas aí aconteceu um negócio interessante. No domingo, depois de bater no Espírito Santo, estava aquele ambiente de unção, já viu? Aquela coisa assim poderosa, você fica todo inspirado, cheio do Espírito. Aí na hora me veio assim, uma inspiração para escrever um texto, lá no grupo dos pastores da Vinha, um texto pequeno, devia ter, sei lá, era uma frase uma coisa, surgiu lá, sabe aquela coisa que você inspira na hora? Você está inspirado por causa do batido no Espírito Santo, aí eu joguei um trem lá. Só que aconteceu uma coisa inédita. O pastor Aloysio nunca curte lá nada no grupo. Nada. Ele está lá, mas ele não fala nada. Que é o grupo dos pastores do Brasil inteiro. Então, assim, tem um montão de pastor lá, né? E na hora que eu postei, ele foi o primeiro a comentar. Ele fez um comentário positivo. em relação ao que eu mandei. E aí, na hora, os irmãos começaram aquele alvoroço, aquela coisa toda. Você sabe, eu não estou dizendo que foi por isso. Mas na segunda-feira, o pastor Naô me ligou e falou, olha, Gustavo, eu não sei o que aconteceu, você não era a pessoa escolhida, ele já tinha descartado você, mas ele acabou de me ligar e falou que é você que vai para o Botânico. Amanhã é para você estar aqui na reunião, assim, de um dia para o outro. E você sabe, pastor, será que foi por causa desse texto? Não sei, nem vou perguntar, porque vai que ele fala, nem era você, rapaz, eu que me enganei. Eu que me enganei na hora da ligação, depois não quis voltar atrás. Eu não vou perguntar nunca isso para ele. Jamais.
Como diz o outro, o que está feito, está feito. Vou perguntar nunca se foi por causa desse texto. Mas você sabe, por que eu estou falando isso para você? Porque Deus falou comigo. Você estava servindo. Você estava onde você tinha que estar. Porque eu nem precisava estar lá. Mas eu estava. Entende o que eu estou falando? Estou falando isso para você por quê? Pode colocar a música baixinha? Por que eu estou falando isso para você? Porque Deus levanta o servo. Deus levanta quem está servindo. Você sabe, é interessante porque Davi, a vida toda foi levantado servindo. Mas no dia que ele deixou de servir, ele caiu. Não é sério isso? É muito sério. Então, eu comecei falando sobre isso porque eu acredito muito que o princípio espiritual que Deus estabelece sobre a nossa vida é esse. Deus chamou você para servir. Você é um servo. Não esqueça disso. Eu comecei falando de Paulo. Quando Paulo fala para Timóteo que nenhum soldado, estando se envolve com as coisas dessa vida. Ele não se envolve. Por que ele não se envolve? Porque ele está em serviço. Sabe qual foi o erro de Davi? Davi se envolveu com as coisas dessa vida. Volta para lá, 2 Timóteo, capítulo 2. A partir do verso 3. Quero encerrar com isso. Olha o que ele fala. Participo dos meus sofrimentos, como bom soldado em Cristo Jesus. Pode passar. Nenhum soldado em serviço se envolve com as coisas dessa vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está terminando agora o seminário. Alguns, né? Outros estão entrando ou estão no meio do caminho. Você é um soldado em serviço. Não se envolva com as coisas dessa vida. Não vale a pena. Não vale a pena. Entendeu? Não vale a pena se envolver com as coisas lá de fora. O Senhor chamou você para se envolver com as coisas do reino. São coisas espirituais, são coisas profundas. São coisas que têm valor eterno. O diabo sempre vai querer jogar na sua cara aí coisas sem valor. No caso de Davi, ele trocou. Não percebeu, não entendeu. Então ele precisa entender. O Senhor está me chamando para quê? Para servir. Eu quero ser um servo dele. Porque o seu objetivo é o quê? Isso aqui eu acho poderoso. Qual deveria ser o seu objetivo? Satisfazer aquele que te chamou. Nós queremos satisfazer aquele que nos chamou. Pastor, como que eu satisfaço aquele que me chamou? Você tem que fazer como Jesus ensinou. Você tem que servir. Servir aqueles que Ele tem colocado. Agora, você serve, como eu já disse, recebendo primeiro. Pedro falou, de maneira nenhuma, Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés. Jesus falou, se eu não lavar, eu não posso te dar nada, filho. Eu tenho que lavar os seus pés, para que você possa ter o que dar. É preciso se colocar nessa posição. Eu recebo para depois dar. Eu recebo para depois dar. Sabe uma coisa que eu acho poderoso quando se trata de soldados? É que soldados, eles não são apenas servos, que estão o tempo todo de prontidão. Mas uma coisa que eu acho poderoso em relação aos soldados, é que soldados são homens de honra. Soldados são leais. Soldados têm palavra. Eu acho isso poderoso. Eu acho que todo mundo deveria servir o exército, literalmente falando. Porque acredite, pessoas que servem o exército, elas, no trato, elas são diferentes. Eu gosto muito do pastor Leandro Feliciano, lá do Garavelo. Ele foi soldado. Eu gosto dele porque ele é alguém que eu posso confiar mesmo. Se eu combinar uma coisa com o Leandro, ele vai fazer. Porque foi soldado. Soldados são assim, já viu? Você combina com eles, eles fazem. Eu tenho um discipulador que anda comigo também, que ele foi policial, hoje ele é aposentado, mas ele é desse jeito. Se ele combinar com você 7 horas da manhã, ele vai estar lá 10 para 7. Ele chega antes. Soldados, impressionante. Não tem desculpa, já viu? A maioria das pessoas usa desculpa para tudo. Soldado tem desculpa não, meu amigo. Ele não fica usando desculpa. Ele não se envolve com outras coisas. Ele está de prontidão. Ele está pronto. Ele fala, eu estou pronto para servir. O que precisa? O que necessita? Aonde você precisa de mim? Soldados são assim. Soldados são leais. Soldados são submissos. Você sabe, eu acho uma das coisas poderosas em relação ao soldado é que ele é submisso. Sabia? Que eles respeitam a autoridade.
E eles respeitam a autoridade independente. Sabe que a única coisa que eles respeitam, diferente do mundo, eles respeitam a posição, é só isso. É só isso. A verdadeira submissão é quando você submete a posição. Você submete e reconhece a unção. Eu sei que tem muita gente que ele não quer submeter, porque na cabeça dele submissão está ligada à competência. Não está. É fácil você submeter alguém que é melhor que você. Entende? É fácil. Você submeter alguém que é mais competente e sabe mais. Mas e quando você tem que submeter alguém que não é? Não é. Às vezes você vai ter que aprender com um professor. Você deve ter passado por isso, que você sabe mais que ele. Quando eu comecei a dar aula, o Renan foi um dos primeiros alunos que eu tive no seminário. Ele sabe disso. Eu era só um jovenzinho, magrinho. Acredito, eu era muito magro. Esquisito. Estranho, não era nem casado. Negócio assim. Você entrava na sala e ninguém falava, isso aí é o professor, porque não parecia. Parecia o professor. Entende? Eu tive que dar aula para pessoas que sabiam muito mais. Eu dei aula para juiz. Tive um aluno meu que era juiz. Você sabe, é difícil dar aula para um juiz. Por quê? Porque diz que médicos, eles acham que são Deus. Juiz tem certeza. Ele tem certeza que ele... Eu dei aula para juiz, e era difícil, porque eu sei que para eles, às vezes, reconhecer que agora o professor que está dando aula, nitidamente naquele momento sabe menos que ele, porque às vezes acontece, mas pessoas que são submissas, presta atenção, eles não olham isso. Eles não olham se o outro sabe mais, se o outro é mais competente, eles olham uma única coisa, posição. Esse é o líder, eu vou me submeter a ele. Essa é a pessoa que Deus colocou, eu vou me submeter a ela. Isso é um princípio que tem que carregar para a sua vida. Soldados são submissos. Soldados são submissos. E sabe, Jesus, a Bíblia fala que ele foi submisso, sim ou não? Foi. Agora, sabe o que é interessante? Ele submeteu a José e Maria. Com 12 anos, Jesus ensinava para doutores. Você acha que José e Maria realmente eram pessoas sabidas, inteligentes? Não, não eram. Não eram sabidos e inteligentes, mas Jesus submeteu. Mesmo sabendo mais que os pais. Porque esse é o princípio. Você submete à autoridade que foi instituída, colocada. Você não fica perguntando se ele sabe mais ou sabe menos. Você simplesmente, é isso aí, eu vou me submeter. Eu vou me submeter. Soldados fazem isso. Pode ficar de pé onde você está. Você sabe, Deus tem chamado você para servir. Amém, irmãos? Eu tinha muito mais coisa para falar. Não deu tempo. Não. Você sabe, eram 4 tópicos, eu só falei o primeiro. Eram 4 coisas que eu queria falar. Mas eu quero encerrar com isso. Pastor, está terminando o seminário. Qual atitude que eu tenho que ter? Ou quais atitudes eu deveria ter? Primeira coisa. Entenda que você é um soldado que está a serviço. Soldados são comprometidos. Soldados servem. Soldados entendem que Deus chamou para isso, não é verdade? Soldados são leais, são submissos. Soldado é assim. Segundo ponto que eu ia falar para você é não olhe para trás, só vou citar. Não olhe para trás, não compensa. Não olha. Você vai ser tentado. Vai ser tentado a olhar para trás. Às vezes o inimigo vai colocar coisas para você olhar para trás. Eu vejo muitos olhando para trás. Infelizmente, já vi muitos seminaristas e não dá nada. É triste isso. É triste quando você vê alguém que passou 2 anos e não deu em nada. Mas você sabe, olhou para trás. Olhou para trás. Não olha. Eu já tive muitas tentações a olhar para trás. Muitas. Porque às vezes o ministério, ele traz consigo uma série de lutas, desafios que você vai enfrentar. E às vezes, você vai ser tentado a olhar para trás e pensar, por que não? Por que não voltar? Por que não fazer outra coisa? Por que não fazer, às vezes, o que o mundo quer que eu faça? Porque as propostas do mundo, às vezes, são muito melhores, acredite. Financeiramente falando, acredite em mim. As propostas são muito maiores. Mas teve um dia que Deus me chamou para ser pastor. Eu falei, eu não vou olhar para trás. Tiveram momentos que eu fui às vezes tentado. Lutas, desafios, que às vezes aparecem, fazem parte do processo. Mas eu falei, não vou olhar, eu vou prosseguir. Não sou daqueles que olham para trás, sou daqueles que vão para frente. Então não olhe para trás.
Terceira coisa que eu ia falar para você. Não volte a pescar. Não volte a pescar. Você sabe, é interessante porque quando o Senhor Jesus chegou em Pedro, e chamou Pedro, Pedro era o quê? Pescador de peixe. Mas o Senhor falou, vou te fazer pescador de homens. Só que as lutas vieram, não é verdade? E a luta maior que Pedro teve ali foi quando Jesus morreu. E ele ficou desesperado. E agora, o que eu faço? Para onde que eu vou? Né? A Bíblia fala que ele voltou a pescar. Ele voltou a pescar. Mas o Senhor apareceu para ele e falou, Pedro, não precisa voltar a pescar. Sabe por que você não precisa? Porque eu vou sustentar você. Eu vou te dar o que você precisa. Deixa eu falar uma coisa para você, não fica tentado a voltar, a fazer as coisas. Foram 2 anos. Eu sei que o diabo vai tentar mostrar para você, 2 anos desperdiçados para nada. Não foi, meu amigo. Esses 2 anos que você ficou no seminário, acredite, foram os anos mais importantes da sua vida. Eu falo isso porque comigo foi assim. Foram 2 anos onde eu adquiri sabedoria, riqueza, coisas que estão dentro de mim e que hoje o Senhor pode usá-las na vida de outras pessoas. Porque foram 2 anos onde de fato eu aprendi, recebi algo. Então você experimentou nesses dias de coisas tão profundas, tão tremendas. Você não precisa de voltar a pescar, não. O que você tem é suficiente. O que você tem é mais do que suficiente. Por último, última coisa que eu ia falar para você. Não transforme pedras em pães. Não faça isso. O diabo vai tentar também. Ele não fez isso com Jesus? Transforma essa pedra em pão e come. Mas Jesus falou para ele, não vou fazer isso. Por quê? Que eu não vou fazer isso? Porque a palavra de Deus é suficiente a meu respeito. Você sabe o que significa transformar pedras em pães? É você trocar coisas eternas por aquilo que é passageiro. Pão, você come e já era. Pedra não, pedra dura. Pedra fala da eternidade. Pão fala daquilo que é passageiro. Mas sabe o que é poderoso? Presta atenção, olha para mim, vou encerrar com isso. A Bíblia fala que Jesus naquele dia não transformou pedras em pães, não é verdade? Ele foi posicionado com a tentação. Mas acontece que alguns dias depois, Jesus de novo foi colocado diante de pães, não é verdade? Só que dessa vez, o que ele faz? Ele multiplica. Ele não transformou pedra em pão, mas ele multiplicou. Por quê? Vou explicar para você. Porque você não foi chamado para se servir. Você nem foi chamado para servir o Senhor, acredite, você não tem o que dar. Mas você foi chamado para servir os outros. Sabe qual que é a diferença entre transformar pedra em pão e multiplicar pão? É que se Jesus naquele momento tivesse só transformado pedra em pão, ele tinha matado a fome de quem? Ou seja, eu estou fazendo algo para mim. Deus não chamou você para fazer algo para você. Para fazer algo para você. Entende? Naquele dia ele falou, não, eu não fui chamado para fazer coisas para mim. Mas na hora que eu precisar alimentar uma multidão, você pode ter certeza que eu não vou só transformar a pedra em pão. Eu vou fazer o pão multiplicar. Eu vou pegar 5 pães e eu vou alimentar uma multidão inteira. Deixa eu falar uma coisa para você. O que Deus deu para você é para você servir a outros. É para você servir as pessoas que Deus está colocando diante de você. Deus vai te dar uma multidão de pessoas. E quanto mais você se colocar na posição de servo, mais pessoas Ele vai te dar. Eu quero orar por você para nós encerrar. Feche os olhos onde você está.